Olá, alunos! E aí, tudo bem? Como é que vocês estão nesse período de quarentena? Então, no material que eu estou enviando hoje, vocês vão descobrir que nós vamos falar sobre o capítulo 4 de Geografia 1 e Geografia 2. Dentro do capítulo 4 de Geografia 1, nós vamos falar sobre os conflitos no campo brasileiro. Para falar dos conflitos pela posse de terra no campo, é necessário a gente fazer uma pequena revisão do que a gente já assistiu em sala de aula. Por exemplo, lembra que falamos sobre a concentração fundiária no Brasil, que começa desde a época das capitanias hereditárias e do processo de Seis Marias, em que a gente tem a concentração da maior parte de terra, né, na mão dos grandes proprietários, na mão dos grandes latifundiários, na mão da população que já é rica? Esse processo ele provoca um intenso êxodo rural, porque o pobre ele é obrigado a trabalhar para esse grande latifundiário. Sem contar que, a partir de 1960, a gente tem a tal da Revolução Verde, que é a mecanização do campo. Essa mecanização do campo, ela tem as suas vantagens e desvantagens. Entre as suas principais vantagens estão o aumento da produção rural no Brasil e em outras partes do mundo. Entre suas maiores desvantagens, a gente tem aí, então, a concentração fundiária, já que, para se tornar um grande proprietário, para se tornar um grande produtor, é necessário que as empresas, ou melhor, é necessário que os pequenos produtores rurais comecem a produzir a monocultura, comecem a produzir com grande quantidade de tecnologia. E para fazer tudo isso, esses pequenos proprietários são obrigados a pegar grandes empréstimos com o banco ou com os latifundiários ao seu redor. O que acontece é que eles não conseguem pagar esses empréstimos e aí eles são obrigados a vender suas terras para esse banco ou para esse grande latifundiário, aumentando ainda mais a concentração fundiária no Brasil. Bom, sabendo disso, a gente também precisa falar sobre os movimentos dos trabalhadores rurais, a Liga Camponesa e também a Comissão Pastoral de Terra. Esses movimentos são movimentos em prol de uma reforma agrária e também movimentos que pedem a regulamentação, por exemplo, de terras improdutivas para que elas sejam redistribuídas, ou para que a gente tenha, então, uma maior fiscalização nos assassinatos e nos homicídios, né? Assassinatos ou homicídios que acontecem dentro do campo. Bom, vamos falar um pouquinho melhor sobre todos esses movimentos sociais dentro do campo brasileiro. Sendo que não vamos nos aprofundar nesses temas, já que vocês vão estudá-los também em Sociologia e História. Então, para não ficar muito maçante, eu quero que vocês entendam apenas os pontos principais de cada um deles, começando com o movimento dos trabalhadores rurais sem terra. O MST surgiu em 1984, ali no final da ditadura militar brasileira. Seu primeiro encontro, né, aconteceu em Cascavel, no Paraná, e tinha como objetivo discutir e mobilizar a população em prol de uma reforma agrária. Esse movimento surge em 1984, já que a gente estava no final da ditadura militar e os militares já não tinham muita força para impedir esses movimentos sociais que surgiam. Os principais objetivos dentro do MST é precisa acontecer uma reforma agrária no Brasil. As terras improdutivas elas devem ser devolvidas ao governo e o governo ele deve repartir essas terras em porções menores e dividi-las para o pequeno proprietário que perdeu tudo, ou para o grande latifundiário, ou para o banco, ou aquela pessoa que simplesmente já nasceu sem terra. Bom, outro objetivo principal é que tenha a punição dos assassinatos dos trabalhadores rurais, já que a gente tem no governo grandes proprietários rurais que impedem muito dessas investigações. Um detalhe importante é que eu coloquei na revisão de vocês um documentário que fala sobre um dos principais conflitos, né, dentro da agricultura, dentro desse setor rural brasileiro. Eu espero que vocês gostem e eu espero que vocês tenham assistido. Qualquer dúvida, encontro vocês na nossa live de sexta-feira.
Mas continuando, a gente também tem como objetivo no movimento dos trabalhadores rurais sem terra a cobrança do imposto rural. Esse imposto rural, que é classificado como ITR, Imposto Territorial Rural, ele é muito mais barato do que o IPTU, Imposto Territorial Urbano, já que as propriedades rurais elas têm uma extensão territorial muito maior, mas elas são de extrema importância para abastecer as cidades. Outra coisa importante a se falar do movimento dos trabalhadores rurais sem terra é a ajuda que eles propõem, a ajuda tanto educacional quanto na área da saúde. Então, seriam implantados pequenos postos de saúde para acompanhar essa população. Essa população assentada teria escolas, teriam cursos técnicos para aprender a mexer com a terra, para aprender a usar o grão, por exemplo, transgênico, assim, entre outras coisas. Bom, antes mesmo do surgimento do MST, tivemos outros órgãos que surgiram e pediam, assim, uma reforma agrária, como, por exemplo, as Ligas Camponesas, que surgiu em 1945 pelo então Partido Comunista Brasileiro. Essas ligas brasileiras foram extremamente censuradas pelo governo Getúlio Vargas. Esse governo proibiu e impediu o crescimento das ligas camponesas. Porém, elas voltam com tudo a partir de 1954 e são muito importantes para a queda de João Goulart em 1964, antes do governo militar. Os objetivos das ligas camponesas tinham auxiliar os camponeses com as despesas funerárias. Por quê? Porque quando os camponeses eram mortos em conflitos por terra, eles eram despejados em covas como indigentes. Então, não existiam, nenhum auxílio para a população do campo dentro desse sentido. Outro objetivo era prestar assistência jurídica, médica e educacional a esses camponeses, para que essa população rural entendesse sobre a legislação rural brasileira, pudesse cuidar da saúde do corpo e da mente e assim entender como funcionava dentro da área da educação a questão do plantio dentro da agropecuária brasileira. Outro fato importante dessas ligas camponesas eram a formação das cooperativas de crédito. O que seriam isso? Essas cooperativas emprestariam dinheiros a baixo custo, a baixo juros para esses pequenos camponeses. E assim eles ficariam livres dos grandes bancos e também dos grandes latifundiários. Outro organismo principal para a adesão de uma reforma agrária no Brasil surgiu em 1975 e é classificado como a Comissão Pastoral de Terras, que existe até hoje. É ligado à Igreja Católica e tem como principal objetivo servir aos trabalhadores rurais, dando suporte e orientação. Suporte e orientação principalmente na questão de conflitos. A Comissão Pastoral de Terra faz um estudo muito intenso no Brasil e no mundo, tentando mapear e interferir nos conflitos sobre terra no Brasil como um todo. Dando continuidade aos conflitos territoriais brasileiros, é importante falar também sobre as relações do trabalho no campo. Essas classificações que estão no nosso dia a dia. Por isso, não sai daí não, que tem mais geografia para você. Entre as relações de trabalho no campo, é importante destacar os pequenos proprietários ou minifundiários. Estes pertencem à maior parcela da população brasileira, aqueles que vivem da subsistência, ou seja, produzem para sua existência e da sua família. O que sobrar, se sobrar, é o que será vendido nas feiras ou nos mercados próximos a esses pequenos produtores. Essa que pertence à maior parte da população brasileira vão se concentrar principalmente na região Nordeste, dentro do agreste do sertão nordestino e também da região sul do Brasil, onde esses pequenos proprietários vão produzir grandes produtos na agropecuária.
É importante falarmos sobre o esquema de parceria e arrendatários, já que eles são parecidos, mas ao mesmo tempo são diferentes. São parecidos por quê? Nos dois esquemas, nós temos alguém que tenha mão de obra, mas não tem terra, e alguém que tenha terra, mas não tem mão de obra. Só que eles vão ser diferentes porque no esquema de parceria, o que você tem é quem detém a mão de obra produzirá naquela terra daquela pessoa que não consegue produzir e vai dividir essa produção, o que a gente vai chamar de meeiros. Ele vai pagar pelo uso daquela terra com metade da produção ou por qualquer porcentagem que eles vão estabelecer previamente. Quando a gente fala do esquema de arrendatários, nós também temos alguém que tem a mão de obra e não tem onde produzir, e alguém que tem onde produzir, mas não tem a mão de obra. A diferença é que os arrendatários vão funcionar no esquema de aluguel. Quem tem a mão de obra, mas não tem terra, vai pagar um valor previamente estabelecido pelo uso daquela extensão territorial, pelo uso daquela propriedade rural. E por último, mas não menos importante, temos os trabalhadores volantes ou temporários. Esses trabalhadores temporários têm um contrato estabelecido por um período certo de tempo. Após esse período, eles não têm mais nenhum vínculo com o dono da fazenda. Os principais representantes desse trabalhador volante, desses trabalhadores temporários, são o que a gente conhece como boias-frias e os peões. Os boias-frias recebem essa denominação já que saem muito cedo de casa, levam suas marmitas, mas não têm onde esquentar e por isso na hora do almoço eles comem a sua comida totalmente fria. São trabalhadores completamente informais e dentro do que a gente chama de migração, vão ser classificados como aqueles trabalhadores sazonais. Ou seja, eles vão trabalhar por um certo período de tempo, acabou esse período do trabalho, eles vão retornar para suas casas. Por exemplo, se a gente está no período de plantio da cana-de-açúcar, esse trabalhador sai de dentro do agreste nordestino e vai para a região litorânea. Planta, acabou o período de plantação, ele volta para casa. Quando chega no período de retirada dessa cana-de-açúcar, que ela já está madura, ele retorna para, de novo, trabalhar nessa fazenda e depois voltar para casa, o que a gente vai chamar de migração temporária, que também é o mesmo esquema dos peões, que são os trabalhadores que vão praticamente tomar conta desses boias-frias, o cara que vai ficar ali supervisionando, que também trabalha por um certo período de tempo. E aí, deu para entender tudinho sobre as relações de trabalho no campo e sobre os principais conflitos? Qualquer dúvida, eu vou encontrar vocês lá na nossa live, na nossa sexta-feira. Só que não vai embora não, porque ainda falta a aula de Geografia 2. Olá! E aí, como é que vai? Agora a gente tem aula de Geografia 2, que fala sobre geografia física, climas e massas de ar dentro do território brasileiro. Para fazer essa parte de Geografia 2, é importante que a gente relembre o que a gente estudou em sala de aula, no nosso último dia de encontro presencial. Mas claro que eu vou relembrar com vocês, beleza? Bom, então vamos relembrar o que eram os elementos climáticos que a gente já estudou em sala de aula? Os elementos climáticos são aqueles necessários para a construção de um clima de um lugar. A gente tem, por exemplo, a pressão atmosférica, a radiação e temperatura e umidade. Vamos lembrar um pouquinho. Quando a gente fala de pressão atmosférica, é muito importante ressaltar que a temperatura do ar vai ser diferente se a gente estiver num lugar próximo ao nível do mar e se a gente estiver num lugar elevado, já que a atmosfera pressiona as gotículas de ar para baixo. Então, próximo ao nível do mar, a pressão atmosférica será maior. Significa, então, que a gente terá um ar mais quente, já que a gente vai ter uma maior quantidade de gotículas de água presa nesse lugar. Em contrapartida, no lugar mais elevado, a gente terá o ar que a gente chama de rarefeito. E esse ar rarefeito, ele é mais seco, por isso, ele é mais frio.
A questão da radiação e temperatura, você vai precisar lembrar do tal do solstício e equinócio, que a gente também falou em sala de aula. O que é o solstício e o equinócio? O solstício é quando o Sol está de frente, ou seja, perpendicular para um dos trópicos. O solstício gera o verão e o inverno. Exemplo, se o Sol está de frente para o Trópico de Capricórnio, que está no hemisfério sul, significa que no hemisfério sul é verão, por exemplo, dezembro, janeiro, fevereiro, e no hemisfério norte será inverno, porque os raios solares vão demorar mais tempo para mandar radiação e calor para essa região. Percebam que o nosso Natal é extremamente calor, um calor escaldante. E nos Estados Unidos, que está no hemisfério norte, o Natal é de neve, um Natal extremamente frio. E essa é a diferença, então, entre solstício do verão e inverno. O que é o equinócio? Conforme a Terra faz o sistema de rotação, ela chega de frente para a linha do Equador. Sendo assim, a gente vai ter a troca das estações do ano. Aonde era verão, por exemplo, no hemisfério sul, vira o outono. E aonde era o inverno, no hemisfério norte, torna-se a primavera. Então, a gente tem um esquema de rotação da Terra e conforme o Sol manda temperatura, manda calor e radiação para essa região do planeta. Isso significa o seguinte, quanto mais próximo à linha do Equador, mais quente. Quanto mais distante da linha do Equador e próximo ao círculo polar, mais frio no nosso planeta. Ou seja, o planeta se esquenta do meio para os polos. A gente também tem a umidade relativa do ar. Percebam que quando chega o verão, está extremamente calor, um calor que você fica grudando o tempo todo e no final da tarde tem chuva. Por que isso acontece? Porque o calor vai aumentar a quantidade de água na atmosfera, já que nós no Rio de Janeiro moramos numa região litorânea, a gente vai ter uma maior evaporação de água, tá, na atmosfera e essa água vai se transformar em gás. Está aqui ao nosso redor. Esse acúmulo de água em forma de gás provocam as chuvas no final da tarde. Em contrapartida, quando a gente tem o ar frio, ele vai ser seco. É só você lembrar do seu ar-condicionado, que de um lado sai água e do outro sai o ar seco e frio. Tanto que quando você liga o ar-condicionado, você precisa fazer o quê? Você precisa colocar uma bacia ou um copo de água para umedecer o ar dessa região. Outro elemento climático de extrema importância são os ventos, que a gente classifica como constantes e periódicos. Os ventos constantes são chamados de alísios e contralísios. Os ventos sempre circulam de lugar frio, indo em direção a um lugar quente. Os ventos alísios são gerados na região temperada e nas zonas polares e vêm em direção à linha do Equador. Os ventos contralísios são aqueles ventos que já estão na zona equatorial, recebem a força do alísio e são mandados de volta para essa região mais fria. Então, os ventos alísios resfriam o nosso planeta e os ventos contralísios esquentam. Esses ventos são chamados de constante porque eles só vão parar se o sistema de rotação da Terra também parar. Ou seja, lembre que a gente está dentro do planeta Terra e ao redor dele tem uma imensa bolha de ar chamada atmosfera. A Terra se movimenta e movimenta também essa bolha de ar chamada atmosfera. Isso significa que, enquanto a Terra gira, os ventos alísios e contralísios são gerados. Em contrapartida, a gente também tem os ventos periódicos. São ventos que vão mudar de direção conforme o dia, a noite ou as estações do ano. Bom, temos as brisas, que é aquele vento que você encontra na beira da praia. Quando você vai à praia de dia, você percebe que a água do oceano está gelada e que o continente, que é a praia onde você está quente. Isso significa que teremos as brisas marítimas. O vento que vem do oceano em direção ao continente. Quando você vai à praia à noite, você percebe que a água está quente e que a praia, o continente, está gelado. Sendo assim, a gente terá as brisas
terrestres, que é o vento que sai de dentro do continente e vai em direção ao oceano. As monções são os ventos que só existem no extremo sul asiático, ou seja, no sul da Índia, no sul da China. Esses ventos vão mudar de direção conforme as estações do ano. Então, a gente tem verão no continente asiático, o vento vem do oceano em direção ao continente. Se a gente tiver o inverno no continente asiático, o vento sai do continente indo em direção ao oceano. O legal de se estudar os ventos é falar sobre o efeito de Coriolis. O efeito de Coriolis é aquele efeito de semicírculo que acontece em qualquer objeto lançado a uma longa distância. Por quê, professora? Por causa justamente do sistema de circulação da Terra que faz com que o ar se movimente. Ou seja, eu estou dizendo para vocês que o vento não circula em linha reta. Ele também faz esse esquema de semicírculo. É só você lembrar do jogador de futebol, quando tem que acertar no ângulo lá da trave, lá naquele canto superior direito ou esquerdo, ele precisa colocar um efeito na bola para que ela faça um esquema de semicírculo. Ele leva em consideração, então, o sistema de rotação da Terra, mais a velocidade e a força do vento. Deu para entender a importância dos ventos, então? Ainda falando dos elementos climáticos, temos os tipos de chuvas, que são as precipitações. Temos as chuvas convectivas, as chuvas frontais e as chuvas orográficas ou de relevo, que eu vou te explicar como funcionam mostrando uma fotinha no próximo slide. Então, segue o fluxo. Então, percebam que nas chuvas convectivas, nós temos uma grande quantidade de evaporação das águas e muita condensação de água na nossa atmosfera. Ou seja, as chuvas convectivas são as nossas famosas chuvas de verão, do qual a gente tem um dia muito quente, um acúmulo de água na atmosfera e no final da tarde, aquela chuva torrencial, aquela chuva forte, mas que é rápida, mas ela é forte o suficiente para alagar determinados lugares. A gente tem a chuva frontal. A chuva frontal ela é provocada quando a gente tem o encontro de duas massas de ar diferentes, uma massa de ar frio e uma massa de ar quente. Detalhe, vamos falar ainda sobre as massas de ar, mas entendam que o encontro de duas massas de ar com temperaturas diferentes vão provocar as chuvas frontais, que normalmente são aquelas nossas chuvas de inverno, que você fica tendo chuva o dia inteiro, aquela chuva que é só um pouquinho por vez, aquela chuva que deixa o dia nublado, aquela chuva que dá a sensação que você está o tempo todo molhado. Por quê? Porque esse tipo de chuva só passa quando uma massa de ar estiver distante da outra. E o terceiro e último tipo de chuva são as chuvas orográficas ou de relevo, ou seja, a chuva é gerada dentro do oceano e ela vai em direção ao continente. Só que ela encontra um relevo de altitude que vai bloquear a passagem dessa massa de ar, a passagem dessa chuva que está com grande quantidade de água. Isso significa que quando essa nuvem encontrar o topo desse relevo, começa a chuva em grande quantidade. A chuva, então, é toda despejada no lugar que a gente vai chamar de barlavento, ou seja, aonde a chuva é formada, onde tem o oceano, e no sotavento, o vento vai seco, com pouca umidade. Essa chuva orográfica ou de relevo é um dos exemplos que é usado para falar sobre a questão do sertão nordestino e da falta de chuva durante o inverno, já que a gente tem o Planalto do Borborema, que funciona como essa barreira, impedindo que a chuva que vem do oceano chegue até ao sertão nordestino. E por último, mas não menos importante, a gente fala sobre as massas de ar que têm influência no território brasileiro. São 5: a massa equatorial continental, a massa equatorial atlântica, massa tropical continental, massa polar atlântica e massa tropical atlântica. Preste atenção no detalhe e na dica. A única massa de ar continental do planeta que é quente e úmida é a MEC, porque ela é gerada
dentro da floresta amazônica. Nenhuma outra massa de ar continental será úmida, apenas a MEC. Beleza? Bom, já entendemos isso? Vamos olhar para o primeiro mapa, que é o mapa que está à sua esquerda, aonde a MEC tem ali umas setas gigantes que chegam a quase todas as regiões do Brasil, com exceção da região sul. Isso significa que a MEC ela fica mais intensa durante o verão e ela é uma das responsáveis pelas nossas chuvas convectivas, pelas nossas chuvas em grande quantidade e também pelo calor durante o verão. Observe o segundo mapa, que é o mapa que está à sua direita. Esse mapa vai mostrar as massas de ar durante o inverno. E dentro desse mapa você vai encontrar a massa polar atlântica. Essa massa de ar exerce influência na temperatura do Brasil na região sul e sudeste. Perceba que você tem uma seta que sai da massa polar atlântica e chega até a MEC. Mas olha o detalhe que eu vou te dizer. Essa seta representa o fenômeno chamado de friagem, que não acontece o ano inteiro, que não acontece em todos os invernos, digamos assim. É um fenômeno que acontece periodicamente e que dura no máximo 5 dias. É quando a MEC está tão forte, mas tão forte, que ela consegue ultrapassar todo o território brasileiro e chega até a região amazônica, diminuindo a temperatura nessa região. Mas tá vendo aí que a MEC está no mesmo lugar? A MEC vai meio que bloquear e expulsar a massa polar atlântica. O que eu quero dizer para vocês? Que a MEC ela vai conservar o clima equatorial, que é o clima quente e seco da região norte do Brasil. Então, já entendemos os elementos climáticos e agora precisamos falar dos fatores climáticos, que são aqueles que vão modificar o clima de cada região. Então, os elementos climáticos formam o clima e os fatores climáticos modificam. Em primeiro lugar, você tem a altitude. Lembra que quanto mais alto, mais frio, porque a pressão atmosférica vai ser menor naquele lugar? No segundo momento, temos as latitudes. Lembra que quanto mais perto da linha do Equador, mais calor. Quanto mais distante da linha do Equador e próximo aos círculos polares, mais frio no nosso planeta. Ou seja, o planeta se esquenta do meio para os polos. A maritimidade e continentalidade. A maritimidade é a proximidade com o oceano e a continentalidade é o distanciamento do oceano. Então, significa o seguinte, quando você está próximo ao oceano, você tem uma conservação da temperatura daquele lugar. Preste atenção no que acontece no Rio de Janeiro, por exemplo. A gente tem um verão quente, chuvoso e o inverno que não é frio e seco. O inverno que é quente e chuvoso, porque estamos próximos ao oceano e a gente vai conservar a temperatura, porque a água é um grande modelador da temperatura do nosso planeta. Agora, quanto mais afastado do oceano, dos rios a gente estiver, maior será a amplitude térmica desse lugar, ou seja, maior será a diferença entre o dia e a noite, o frio e o calor. É só você lembrar dos desertos. No deserto, durante o dia, a gente tem muito calor e durante a noite, muito frio. Durante o dia está muito calor porque o sol está ali, está esquentando aquela areia. E durante a noite está muito frio porque não tem mais o sol e não tem água na atmosfera para conservar o calor daquela região. A gente também tem as correntes marítimas, que é aquela aguinha quentinha ou geladinha que passa pela gente quando a gente dá aquele mergulho no oceano. As correntes marítimas frias, elas vão provocar deserto. Lembra que o ar frio ele é seco? Então significa que as correntes marítimas frias vão retirar a umidade daquela região em que ela passar. E as correntes marítimas quentes vão colocar umidade naquela região. Ou seja, as correntes marítimas provocam deserto porque diminui a chuva dentro do oceano. E as correntes quentes provocam uma grande quantidade de vegetação, já que a gente tem uma grande quantidade de chuva chegando naqueles lugares.
Já que entendemos os elementos e os fatores climáticos, agora é hora de falar sobre os climas do Brasil. E nada melhor do que falar dos climas olhando o mapa para a gente conseguir visualizar a localização de cada um desses climas dentro do nosso território. Acompanha comigo. Nessa área vermelha, nós temos o clima equatorial. Essa área vermelha é aquela da qual a linha do Equador passa, ou seja, o clima equatorial. Lembra que quanto mais perto da linha do Equador, mais calor? O clima equatorial ele vai ter como característica principal o calor em excesso e a grande umidade. Essa área laranja é chamada de clima tropical. Percebam que no meio da zona equatorial a gente tem um clima tropical. Isso se deve por causa da altitude. Bom, o clima tropical, que está aí principalmente na região centro-oeste do Brasil, é aquele clima que a gente vai ter duas estações do ano muito bem definidas: verão quente e chuvoso, inverno frio e seco. Perceba que aí no Nordeste a gente tem uma área em amarelo, chamada de semiárido. Essa área chama-se semiárida porque ela é quase um deserto. Ela só não se classifica como um deserto porque, durante o verão, essa região recebe chuva da massa equatorial continental, que vem lá da região da floresta amazônica, que vem lá da região norte. Durante todo o resto do ano, a gente tem um clima seco, porque o Planalto de Borborema impede que a chuva chegue até o sertão nordestino e a gente vai ter caracterizado nesse Planalto, então, a chuva orográfica ou de relevo. No litoral brasileiro, a gente tem a chuva, ou melhor, o clima tropical litorâneo ou tropical úmido. Esse clima tropical litorâneo, ele vai parecer com o clima tropical. A diferença é que o inverno será mais ameno, já que a gente tem a água que vai controlar a temperatura dessa região. O clima tropical de altitude, que é esse pontilhado que está aí em grande parte da região de Minas Gerais, da região de São Paulo e um pedacinho ali da região sul, ele vai ser caracterizado por um clima que tem o verão quente, chuvoso e o inverno frio e seco. A gente também tem o clima subtropical, que é essa área do nosso mapa que está em azul. O clima subtropical, ele é caracterizado por um clima que terá um verão quente e chuvoso e um inverno extremamente frio, um inverno extremamente rigoroso, que é o que acontece no sul do Brasil com as geadas. Quem não sai do Brasil vai ver a neve aonde? No extremo sul, no sul do Rio Grande do Sul, aonde a gente encontra o clima subtropical. Quando falamos de clima, é extremamente importante entender e ler um climograma. Preste atenção comigo nessas duas figuras que eu coloquei para vocês. O climograma 1 representa um lugar qualquer do hemisfério sul e o climograma 2 representa um lugar qualquer do hemisfério norte. Como a gente consegue ler um climograma? Preste atenção em mim. Quando a gente fala de climograma, na parte inferior, onde a gente tem aí, ó, J, F, M, significa que a gente tem aí, então, quais são os meses que vão ser representados. Esses meses também podem ser representados por número. Janeiro é 1, fevereiro é 2, março é 3 e assim sucessivamente. Essas suas linhas na vertical representam a quantidade de chuva que caiu nessa região. E a sua linha na horizontal representa a quantidade de calor. Perceba comigo que quando a gente fala do climograma 1, essa sua linha na horizontal, quando chega em junho, julho, agosto, ela dá uma descida e depois volta a crescer de novo. Isso significa o seguinte, que durante dezembro, janeiro e fevereiro, no qual a linha está lá no alto, está representando calor, então é verão nessa região. Quando chega no meio do ano, você tem uma diminuição das chuvas e também uma diminuição da temperatura, ou seja, inverno, frio e seco. Agora dá uma olhadinha no climograma 2 para a gente conseguir diferenciar. O climograma 2 mostra assim, ó, uma linha que está lá embaixo durante novembro,
dezembro, janeiro e fevereiro. E quando chega no meio do ano, dá aquela subida. Junho, julho e agosto, essa linha na horizontal faz uma barriguinha. Isso significa o seguinte, que está mais calor durante esse período. Ou seja, lembra que a gente falou do solstício e equinócio? Quando é verão para a gente, é inverno no outro hemisfério. Quando é inverno para a gente, é verão no outro hemisfério. Então, no climograma 2, a gente representa o inverno e o verão no hemisfério norte. Deu para entender tudinho? Espero que sim.